Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Falando do Campo, uma iniciativa da Sicredi Pioneira, que visa levar conteúdos relevantes para você toda semana, para você que valoriza a nossa terra. Eu sou a Tatiane Aline Volce Canello, sou gerente de conta agro aqui da Sicredi Pioneira, e hoje eu vou receber o palestrante José Tomé, ele que é CEO da AGTech Garrett, um dos mais relevantes hubs da inovação do agronegócio mundial, e ele vai compartilhar hoje conosco o assunto que é a nova dinâmica da inovação no agro, tendências, as oportunidades para os nossos produtores. Boa noite, Tomé. Olá, Tatiane, prazer estar com vocês aqui, parabéns pela iniciativa Falando do Campo, é muito importante a gente conseguir difundir tudo isso que está acontecendo na fronteira da inovação tecnológica. O produtor tem a oportunidade de estar envolvido, então, para mim, é uma satisfação grande. O Sicredi é um grande parceiro aqui do AGTech Garage, então, fico muito feliz de estar aqui fazendo essa troca com vocês. Então, reforçamos o convite para você que está assistindo, que curta a nossa página, que compartilhe também os conteúdos do agro. Eles serão disponibilizados todas as semanas. E o site para você acessar é o www.sicredipioneira.com.br/agro, e também você pode entrar nos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. Os links para acessar os grupos estarão na descrição aqui deste vídeo. Então, na conversa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre inovação, né? As tendências, as oportunidades que o agro tem para oferecer. E para isso, nada melhor do que falar conosco, o seu Tomé, né? Ele que tem toda uma vasta experiência nesse assunto. Está contigo, Tomé. Obrigado, Tatiane. Então, vou subir aqui alguns slides para ilustrar um pouquinho. Quando a gente fala de uma nova dinâmica da inovação, a gente quer dizer que a inovação agora ela está acontecendo de uma forma diferente, né? É uma inovação bem mais dinâmica. A palavra-chave é agilidade, né? Então, ela é um contraponto à forma como a gente fazia a inovação, que se chamava uma inovação mais fechada, né? Existem alguns casos específicos que isso ainda acontece e faz sentido acontecer, mas aquela ideia de que, poxa, se eu preciso fazer algo novo, eu vou atrás de contratar as pessoas para trabalhar comigo, que tenha esse conhecimento, montar uma estrutura e começar a desenvolver tudo interno, né? Com a velocidade da mudança hoje e os desafios, né, tecnológicos, desafios para se desenvolver as tecnologias muito mais complexos, a gente começa a ver toda uma nova dinâmica onde as empresas e quem está participando desse ecossistema, né, que a gente chama dessa rede, é um momento muito de troca para acelerar o desenvolvimento, né? Então, ao invés de eu fazer tudo interno, eu vou para fora, encontro quem já está fazendo algo, colaboro, complemento, e assim a gente consegue fazer a inovação chegar. E nesse sentido, eu vou falar aqui um pouco de tendências, até para dar um pano de fundo, para a gente entender um pouquinho de quais são essas mudanças que estão acontecendo. E aí depois eu vou falar de, com essa nova dinâmica, como é que o produtor pode participar disso de uma forma bem mais ativa, porque existe sim muita oportunidade para o produtor nesse novo cenário, né? Então, eu sou o José Tomé, as pessoas me conhecem como Tomé, sou um dos cofundadores aqui do AGTech Garage, um hub de inovação focado, especializado no agronegócio, atua no Brasil inteiro, e de novo, né, tem o Sicredi aqui como um dos grandes parceiros, hoje são mais de 50 grandes empresas parceiras do hub. Se a gente falar de startups, são mais de 800 startups conectadas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. E até mesmo, né, falar um pouquinho do que é um hub de inovação, porque o hub ele surge por conta de que existe essa nova dinâmica da inovação, uma inovação colaborativa em rede. O hub concentra todos esses diferentes atores e promove essa nova dinâmica, né? Então, a gente é um novo tipo de organização, que se a gente olhar um pouco
5, 10 anos atrás, com certeza não existiam esses hubs, né? Então, a gente também nasce como uma organização nova, pensando no futuro e colaborando para o futuro sustentável. Nosso propósito, a gente fala aqui, que é alimentar os empreendedores que vão alimentar o mundo. E quando a gente fala em empreendedores, a gente está falando não só dos fundadores das startups, aquelas empresas nascentes de tecnologia, que correm risco, tem muita agilidade, não só esses empreendedores, mas também o produtor. Do nosso ponto de vista, ele é um grande empreendedor, né? Ele tem um negócio dele, ele corre risco, ele investe. Então, é um mundo que se conecta muito bem, né? E a gente também, quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando dos intraempreendedores, que é um conceito de que são as pessoas, como a Tatiane e várias pessoas do Sicredi, que são nossos parceiros aqui, que, né, eles têm esse chapéu de empreender dentro das grandes empresas. Então, a gente quer, como hub, potencializar os nossos parceiros, os produtores e os empreendedores de startups. Vou passar aqui para que tendências, né? Como a gente é um hub e a gente tem o privilégio de conectar muitas startups, muitos parceiros, o nosso dia a dia é conversar com essas pessoas que estão desenvolvendo novas tecnologias, é natural, né, que a gente consiga perceber algumas coisas que estão acontecendo de forma muito recorrente, né? Muitos parceiros chegam com a mesma demanda, né? Muitos empreendedores começam a aparecer com soluções para esses temas que a gente chama temas de destaque, são tendências, né? Por exemplo, a mão de obra e a robotização. É uma tendência muito grande, a gente sabe, né? O produtor ele precisa ter mais tempo para ficar com a família, não ficar, né, preso, refém à sua operação no dia a dia. As grandes empresas, as grandes produtoras, é uma complexidade lidar, né, com muitas pessoas fazendo uma atividade, e atividades que, em algum grau, também são muito desgastantes para a gente que é ser humano. A gente tem que usar ao nosso favor o benefício de a gente conseguir, né, ser criativo, desenvolver algumas atividades que as máquinas com certeza não vão conseguir desenvolver. Mas para aquilo, né, que faz sentido, ganhar escala, repetição, né, faz muito sentido, traz uma simplicidade, traz eficiência para o agronegócio, traz sustentabilidade. E, sem dúvida, a mão de obra, a robotização está chegando. Trago aqui alguns exemplos, como, por exemplo, os drones, já muito comentado. Aí eu venho para um lado, né, de novidade aqui, um pouco mais para frente. Vamos olhar um pouquinho mais para frente, né? Esse negócio do drone vai ganhar uma escala absurda, né? Está só começando e já existem empresas falando de robô como serviço, né? Robot as a Service. O que significa isso? Imagina uma plataforma que consiga integrar vários drones e você tem um operador de drone à distância operando os vários drones ao mesmo tempo, sem precisar nem ir ao campo, né? Já existem startups, outro dia a gente conheceu aqui no Hub uma startup de Israel trazendo esse conceito, né? Não só de automatizar os drones, mas também de uma plataforma, como eu falei, né? Robô as a Service, como serviço, que pode até automatizar máquinas, né? Fala assim, olha, você precisa automatizar uma máquina, a gente pluga aqui na nossa plataforma, e isso rapidamente começa a acontecer. Então, essa é uma das características que eu gosto de trazer, de que a forma como a inovação está acontecendo, muito dinâmica, e, na verdade, assim, a gente não cria nada do zero e sozinho, né? Quando a gente fala assim, poxa, eu vou fazer... O drone é uma inovação, eu vou fazer uma inovação em cima disso, que é conectar drones e trabalhar de forma autônoma, já tem uma plataforma que me permite fazer isso, e assim eu vou criando como se fosse um Lego, né? Uma peça em cima de uma outra peça, né? Aqui, por exemplo, a gente vê máquinas, né, que usa inteligência artificial. Inteligência artificial vai ser usado, né, que a gente fala, transversal, em todos os setores, em várias aplicações. Aqui eu estou trazendo uma das aplicações, né? Imagina você ver a qualidade do fruto, a maturidade do fruto, conseguir, com um robô, coletar esse fruto especificamente, né? Olha o quanto isso traz de benefício em termos de redução de complexidade de mão de obra, e você ter a eficiência de socolher o que realmente faz sentido, com eficiência. Aqui eu dou vários exemplos. Uma vez a gente estava fazendo uma apresentação para um grupo de produtores de uva lá do Sul, e aí veio toda essa questão de automatizar a pulverização, e já existem máquinas para fazer isso, aqui esse caso bem específico. Uma outra tendência muito grande é a questão da sustentabilidade, né? Não dá para inovar hoje sem ter uma consciência sobre o impacto dessa inovação.
que gere resultado para toda a comunidade, para todo o seu entorno, né, impacto social, ambiental. Isso é uma demanda do consumidor, né? Então, no final do dia, a gente tem visto muitas startups com soluções para o agro que tem isso no seu core, né, de solução. Mas eu trago uma outra característica aqui da sustentabilidade que tem se falado muito, que é a rastreabilidade. E aí eu quero trazer o ponto de que uma tecnologia puxa a outra, né? A rastreabilidade vai ser fundamental. Mas era muito complexo fazer isso um tempo atrás, onde você precisava achar as informações e registrar isso sem perder, né, o fio da meada, vamos dizer assim, tudo de forma muito manual, envolvendo muitas pessoas. Hoje, você tem a tecnologia, sensores, né, o tal do IoT, a própria inteligência artificial, permitindo que esses dados sejam capturados de forma autônoma, né, em grande quantidade, e esse negócio seja registrado em plataformas digitais que não se perde ao longo do caminho. Então, a tecnologia está permitindo que a rastreabilidade aconteça em escala, e isso vai ganhar cada vez mais velocidade e adoção, sem dúvida. Porque a partir disso também a gente começa a criar outros modelos de negócios, né? Então, olha como uma coisa puxa a outra. A gente está vendo uma revolução muito grande no crédito, né? Uma vez eu vi um produtor falar assim, essa tecnologia aí de manejo agronômico, essa tecnologia aí que me ajuda a fazer uma prevenção de uma doença aqui na pecuária. Ele falou assim, sabe quando isso vai dar certo? Quando mexer no bolso do produtor. E assim, ela mexe no bolso na medida que traz eficiência operacional, redução de custo. Mas ela mexe muito quando essa informação está sendo usada por bancos, né, e outros agentes de crédito para conceder o crédito de uma forma bem mais diferenciada, né? Então, hoje em dia, assim, a tecnologia ela traz transparência, né, ao mesmo tempo também que ela empodera o produtor. Então, não dar mais para a gente evitar alguns usos, né, algumas adoções. O mercado vai exigir, porque o consumidor exige, e os novos formatos de crédito, os novos formatos de produção também exigem. Então, o crédito é um desses, né? A gente vê todas essas informações, quando eu falei, quando você tem uma rastreabilidade, tudo que você produz, a forma como você produz, né, tem muitas startups hoje que não nasceram para ser startups ligadas ao crédito e estão se tornando startups que a gente chama de agrofintechs, né, porque elas permitem usar essa inteligência para oferecer soluções na área de finanças, crédito, seguro, entre outros. Né? Essa aqui é uma delas, né, uma carteira digital. Essa aqui é uma outra também, a Terra Magna faz uso de satélite para mitigar para entender, né, a produção e mitigar o risco, né, e assim oferecer um crédito diferenciado. Então, olha, a gente estava falando ali, né, de você ter robótica e a inteligência artificial, os sensores, tudo isso ajuda. A isso também ajuda a questão da rastreabilidade, da integração dos dados, e essa inteligência de dados permite gerar novos modelos que vão alimentar, né, cada vez mais esse apetite por novas tecnologias por parte dos produtores, né? É um círculo virtuoso, né? Para fechar aqui em termos de tendência, quando a gente falava de integração há algum tempo atrás, né, a gente sempre pensava na facilidade que aquilo vai trazer para o produtor, né? O fato de ter tudo integrado, uma coisa conversando com a outra dentro das soluções. Mas mais do que isso, como eu estava falando, é o valor da informação gerando novos modelos de negócio, que vai trazer uma eficiência, né, uma inovação muito interessante para o agro, né? Já está acontecendo, né? A possibilidade de a gente gerar, por exemplo, aqui, né? Já existem algumas empresas que falam em preço baseado no resultado, né? Então, à medida que eu te forneço um insumo, ao invés de cobrar por insumo, eu posso cobrar pelo resultado que aquele insumo vai trazer para a lavoura. Isso só vai acontecer, obviamente, na hora que a gente tiver todo um sistema integrado de informação que permita que a gente não tenha dúvida, né, se realmente aquele aumento de eficiência aconteceu por conta daquele determinado insumo, por conta de determinada tecnologia. Então, na medida que isso existe, isso vai habilitar, né, vai destravar um monte de novas soluções, inovações, não só tecnológicas, mas em modelos de negócio que vai ser muito eficiente para o agro, né? Então, por exemplo, um item que eu trago aqui,
é que essas tendências que vocês viram, entre outras, tá? Eu trouxe aqui só algumas que estão se destacando, mas tem muita coisa acontecendo. Como eu falei, são mais de 800 startups hoje conectadas ao Hub do Brasil inteiro. E todo dia a gente conhece coisa nova, cada coisa muito interessante, que deixa a gente muito animador com esse futuro que a gente está construindo, um futuro de muita abundância, né? A gente é sempre muito otimista quando está trabalhando com inovação. Mas a gente também não perde o olhar de quem está no campo. Então, por isso que esse tipo de conversa aqui com o produtor me anima muito, gosto sempre de receber feedbacks, no final vou deixar meu e-mail, gosto muito de conversar com o produtor, e a gente tem aqui no Agitech Garage grupos de produtores, que a gente chama de Agitech Garage for Farmers, exatamente para trabalhar essa aproximação. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali na ponta, né, sonhando com muita coisa bacana e uma realidade que já está acontecendo, a gente também gosta muito de estar entendendo a realidade do produtor, seus desafios, como é que a gente pode acelerar essas adoções. Essas tendências que eu mostrei aqui, né, como eu falei ali logo no início de forma bem superficial, a grande questão é a velocidade com que ela está acontecendo. É uma mudança cada vez mais rápida, né? Então, de novo, não dá para a gente ficar tentando fazer as coisas sozinhos, a gente pode ir para fora, conectar isso que está acontecendo e contribuir com isso. A rapidez com que isso acontece é que forçou a gente a trabalhar com essa nova dinâmica. Eu falo aqui também que essa mudança ela é larga, porque não existe setor que não esteja sendo impactado por essas mudanças tecnológicas, né? Se a gente olhar o setor de saúde, o setor de bancos, o setor de educação, o setor da música, são todos os setores. E às vezes de forma profunda. E quando a gente fala assim, a mudança é tão grande, profunda, que é aquela palavrinha que a gente ouve bastante, que é a disrupção, né? Ao contrário do que muita gente pensa, outro dia eu estava lendo um livro, a disrupção, essa mudança grande, ela não acontece da noite para o dia, ela está dando sinais, já faz algum tempo. Quem está participando dessa rede, desse que a gente chama de ecossistema, está observando isso e pode se preparar para isso e não ser pego de surpresa, né? Inovar hoje não é uma questão de opção, é uma necessidade, né? E é muito legal trazer isso aqui para o produtor, porque uma outra vez eu estava participando de uma palestra e uma pessoa falou assim, mas tem produtor que está olhando tanta coisa e está assustado, e ele não quer, e está tudo bem, a gente tem que respeitar. Eu concordo que a gente tem que respeitar, mas a gente tem que incentivar, porque pode ser que se a gente for assim, vamos respeitar, ele quer fazer daquele jeito, e está tudo bem. O mercado, às vezes, não permite isso, né? É competitividade. Se ele continuar assim, simplesmente ele não vai existir. Alguém vai fazer melhor usando a tecnologia, né? A gente não quer isso. Então, a gente tem que ser sempre um grande indutor, falar, sim, vamos nos preparar para fazer isso acontecer da forma correta, né? Tudo bem que tem muita coisa, mas o Hub, por exemplo, ele entra aqui para filtrar, né, para ensinar. O pessoal fala, né? O Hub é uma grande escola no final do dia, né? E aí eu quero trazer aqui, por que eu fiz questão de trazer essas tendências, né? E, poxa, quanta coisa legal e tal. E tudo ali que eu mostrei, gente, são startups que estão fazendo. Não é uma grande empresa com muito recurso que passou 5 anos construindo aquilo. Não, são startups que estão aí, muitas fazendo 1 aninho de vida, talvez 2, 3, empreendedores, né, que começaram ali nas garagens, vamos dizer. Mas essas startups, cada vez mais, elas não estão sozinhas. Então vai dizer assim, mas o empreendedor, poxa, né, criou tudo aquilo sozinho, todas aquelas inovações. Não, né? Esse futuro imediato, porque é um futuro, mas já está acontecendo, ele não foi criado só por startups. É o que a gente chama do ecossistema de inovação, uma rede, né, com vários atores que a gente chama, atores do ecossistema. Os empreendedores são um dos atores, uma peça-chave, né? O empreendedor ele tem um perfil único de aceitar o risco, de ser resiliente, de ter velocidade, né? Então, um perfil importante. Mas, cada vez mais, ele conta com o suporte de mentores, pessoas já experientes, que querem compartilhar, que querem estar ali junto, aprendendo, fazendo também com que aquele empreendedor dê certo, e participando de algumas formas. Algumas vezes, esses mentores se tornam investidores, né? Investidores anjos, né? Mas, anyway, de qualquer forma,
esses investidores também estão crescendo, né? Essa cultura do investidor de risco no Brasil tem aumentado muito, e é uma peça fundamental, porque naquele momento que o empreendedor está correndo risco, alguém tem que entender que tipo de risco e tem que estar preparado, né, para fazer esse investimento naquele perfil de empresa. Então, os investidores também são importantes, os primeiros clientes, né, e aqui eu vou voltar na questão do primeiro cliente, mas o governo também, hoje, criando marcos regulatórios, novas regulações, que o empreendedor, né, as startups, a gente sempre fala, né, estamos na fronteira porque a gente puxa a régua para cima, né, a gente traz inovações que não existiam nem leis para aquilo, né, e aí o governo tem que ser rápido em falar, poxa, isso aí é uma inovação importante, vamos criar um marco regulatório, vamos criar lei para facilitar e fazer com que isso ganhe escala, né, e grandes empresas, né, as grandes empresas hoje, elas estão muito próximas dessas startups, colaborando, porque é o melhor dos dois mundos, né? Na medida que você tem uma grande empresa com recurso, muito conhecimento, mas às vezes não tem a velocidade e a aptidão ao risco, a startup complementa isso muito bem. Então, as grandes empresas nos últimos anos se juntaram às startups, estão em ambientes como hubs de inovação, estão criando seus próprios fundos de investimento para estar próximo. E aí, muitas empresas também estão percebendo, isso é muito bom, como o Sicredi aqui, por exemplo, trazendo essa palestra para os produtores. Por quê? O Sicredi percebeu que ele também precisa estar perto da startup, mas é que é importante trazer o produtor para junto. E aí é que eu trago aqui a figura do primeiro cliente. O produtor, né, antigamente, quando ele era um primeiro cliente, todo mundo já era, puxa, esse produtor é um produtor de vanguarda, né? Olha, ele é aquele que sempre usa primeiro as novas tecnologias. Isso é muito bom. Hoje, esse produtor, ele está indo além, né? Ele já é o primeiro cliente, e com o primeiro cliente, ele está percebendo que ele tem mais oportunidade, né? Ele pode, essa inovação aberta, né? Né, que é uma rede, ela é mais democrática, né? Ela é distribuída, né? Então, se hoje o investimento para se criar uma empresa, uma tecnologia, é bem menor do que antes, né? E os empreendedores conseguem fazer isso com pouco recurso, isso começa a acontecer em todo lugar, de forma distribuída. Ou seja, não está só nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, depois de muito tempo, depois de muito recurso, né? Então, se a inovação está acontecendo de forma mais distribuída, né, espalhada, com grupos de pessoas, empreendedores, que estão fazendo aquilo ali com pouco recurso, o produtor ele pode olhar aquilo ali e falar assim, poxa, se é dessa forma, eu posso participar mais do processo de criação e, obviamente, se ele participa mais, ele vai capturar mais valor, ele vai ter mais resultado. Vou dar um exemplo. Muitos produtores já chegaram para a gente e falaram assim, poxa, eu sou o primeiro cliente dessa startup. A startup, por definição, gente, quando ela está ali na fronteira, trazendo algo novo, muitas vezes, né, quando ela é nascente, né, no estágio bem inicial, é certeza que ela vai precisar melhorar. Ela vai aprender com o cliente, vai melhorar a solução e isso vai evoluindo. Tem startups que a gente fala que já estão lá na frente, mais maduras. E aí a solução deles já estão validado, é colocar para funcionar e vai funcionar com certeza. Então é importante o produtor identificar a fase da startup, porque se ele quer realmente algo que esteja 100% pronto, sem risco de falhar, ele vai pegar uma startup mais madura, e tudo bem. E se ele entende que, poxa, a solução não está pronta, eu preciso dessa solução, eu vou colaborar para que um empreendedor consiga realmente desenvolver isso e que faça sentido para mim, eu vou estar junto desde o início, aceitando alguma falha, dando feedback, fazendo a coisa acontecer. Daqui a pouco essa startup explode de crescimento, de sucesso, e já teve produtor que olhou e falou assim, poxa, mas eu ajudei tanto essa startup, né? Fui o primeiro cliente. Se eu tivesse investido um pouquinho, eu teria tido um belo de um retorno. Isso pode acontecer, né? Por isso que eu falo aqui, o produtor, ele vai ser mais que um primeiro cliente, ele tem oportunidade. Quando ele está ali conversando com uma startup, dando um feedback, cara, não faz assim não, faz assim que vai funcionar, vamos testar dessa forma. E o empreendedor, né, entende isso de uma forma muito rica, ele está sendo, o produtor está sendo um mentor nesse momento. Em algum momento ele pode até dizer, poxa, mas
ele tem um relacionamento ali com a startup, né, de falar, poxa, eu vou investir em vocês também, porque se der certo lá na frente, eu tenho um retorno financeiro além da solução, que vai me ajudar na minha produção. Em alguns casos, gente, quando isso acontece, né, de amadurecer, e a gente já vê alguns casos, o produtor, ele vê uma dor, ele chama algumas pessoas, fala, gente, vamos criar uma empresa para resolver essa dor, vamos fazer isso junto. Ele também vai ser um cofundador da startup. Olha que legal, além de ser um primeiro cliente. Então, isso é possível, porque o processo de inovação é mais democrático, existem menos investimentos, existe a figura do empreendedor, e eu tenho certeza que ele dá muito valor ao produtor estar junto nessa jornada, né? Então, os produtores, né, aqui eu trouxe um case, né, o Chris Corso, ele tinha lá uma demanda na produção dele, ele criou uma empresa chamada Perfect Fly com alguns amigos, está dando super certo essa empresa, crescendo, indo para outras culturas, né? Então, ele falou aqui, né, não conseguimos encontrar no mercado uma ferramenta adequada para o gerenciamento da aplicação aérea, né, um sistema que conseguisse mostrar ao produtor se o alvo está sendo atingido. Ele foi lá e criou. Então, ele foi cofundador de uma startup. Olha que processo, né, de criar o novo diferente, né? Então, o produtor agora não precisa ficar lá só esperando, ver uma grande empresa, depois de muito tempo, com muito recurso, falar, ó, vamos testar isso. Não, é distribuído, isso traz oportunidade. Agora, o que é preciso para o produtor aproveitar essas oportunidades? Ele precisa participar dessa rede, né, desse ecossistema de inovação que a gente chama. O ecossistema é uma palavra que vem da biologia, né, e é sempre muito legal trazer esses conceitos ligados à natureza, né, porque o agro é pura natureza, né. Existe até uma ciência, gente, que estuda a natureza e tenta copiar o que deu certo na natureza para o nosso ambiente de negócios. Dá para a gente aprender muito com a natureza. Ecossistema, por exemplo, é isso. É a interdependência que existe entre os diferentes atores do ecossistema. Então, quando eu falei ali, o empreendedor não está sozinho, ele depende do investidor, que depende de uma grande empresa, depende do produtor, todo mundo um depende do outro, né? E aí a gente entra aqui, né? Ah, mas é tudo muito lindo, esse negócio de colaborar o tempo todo. Gente, não é sempre assim. Existe, obviamente, competição nesse ambiente. É natural, é bom, né? É benéfico. A gente só precisa ter um equilíbrio, né? Entre competição e colaboração. Um equilíbrio, saber quando a gente deve competir, quando a gente deve colaborar. E aí, o que o produtor precisa? O primeiro passo é conhecimento, né? Ele entender isso. Por isso que palestras como essa, né, conteúdos como esse, ambientes de troca, o Hub, por exemplo, proporciona muito isso, e as empresas estão percebendo isso. Porque, assim, se o produtor não inovar na ponta, né, não vai funcionar toda uma cadeia querendo inovar se o produtor não inova. Então, a gente precisa levar isso, por isso que o secretário está de parabéns aqui com essa iniciativa, levar esse conhecimento para o produtor, porque isso é o primeiro passo, né? Eu falo que a gente precisa até educar a inovação, inovar a educação, porque sem educação não há inovação, né? Então, conhecimento, o produtor precisa participar desses ambientes de hub, ir para eventos, conversar com os empreendedores, porque com certeza ele vai construir relacionamentos com esse novo mundo, né, da inovação, com esses diferentes atores. Daqui a pouco ele está falando sobre investimento, e tudo isso é aprendizado, né? E aí tem uma parte importante que quando todo mundo está na rede, está nesse ecossistema colaborando, muitas opções, é importante a gente se posicionar, prestar atenção, como a gente se posiciona para ser um parceiro de escolha, né? Então, assim, por que a startup vai escolher o produtor A ou B, ou por que o produtor vai escolher a startup A ou B, ou a grande empresa parceira? Sempre pensando, quem está participando, ela tem que deixar claro para essa rede o quanto ela quer realmente fazer com que esse ecossistema funcione, o quanto realmente ela quer criar parcerias de longo prazo, parcerias sinceras que tragam resultado para todo mundo, né? É o que a gente chama a inovação, ela tem que ser pensada, né, consciente, né, em criar valor para todos os envolvidos. Isso encaixa muito bem em tudo que a gente está falando aqui. Negócios de valor compartilhado, né? Então eu sempre falo, pô, se o Hub funciona, é bom para todo mundo, é bom para o produtor, é bom para o empreendedor, é bom para a grande empresa. Então, o Hub, por exemplo, é um negócio de valor compartilhado, né? E no final do dia, todo mundo que está trabalhando com agro, ele tem esse propósito, no final do dia, de alimentar o mundo. Então, de qualquer forma, já é um negócio
de valor compartilhado. Se o produtor tem sucesso, o mundo está alimentado. Que bom, né? É fundamental, né? Então, acho que o agro tem essa característica aí de, por si só, ter um propósito muito forte, né? Eu trago para fechar aqui essa questão do que outro dia eu estava conversando com um grande grupo produtor. Falei, quantos projetos de inovação você tem hoje, você vai desenvolver nesse ano? Ele falou assim, pô, eu vou desenvolver 3 projetos de inovação, estou desenvolvendo, né? Um não deu certo. E aí eu tenho 2, né, que está ganhando escala e tal. Falei, gente, com tanta mudança que está vindo, a gente tem que mudar o mindset. A inovação começa no nosso mindset. De, poxa, não é se assustar com tudo isso que está vindo, é entender como a gente se prepara para absorver isso que está vindo de uma forma estruturada, né? Se for para errar, que erre rápido e aprenda, né? A gente fala isso. A cultura da startup também é muito interessante. Muitas empresas se aproximam das startups para aprender a cultura delas, né? De que é uma cultura de que, olha a diferença entre falhar e fracassar, né? O fracassar, pô, não deu certo, acabou, desisti, não aprendi nada, gastei dinheiro. O falhar, ele faz parte, é aquela falha que trouxe um aprendizado, que foi rápida, que não deixou sequelas, e que a gente aprendeu e agora a gente está mais preparado para fazer dar certo. Então, a ideia é que a gente aqui, né, 3 não é suficiente. A gente tem que se preparar, né, e aí a gente começa a ouvir uma palavrinha que é gestão da inovação. Sabe quando a gente faz gestão do nosso negócio, gestão financeira, gestão de RH, a gente tem que fazer gestão da inovação também. Se a gente fizer gestão da inovação, a gente vai se preparar e a gente vai entender que esse abundância de novas soluções é bom, faz parte. A gente vai entender como a gente, dentro disso tudo, entender aquela que vai fazer sentido para a gente, naquele momento, dentro das nossas condições. E assim a gente vai acelerar essa transformação digital no agronegócio que tanto se fala. A gente vai levar o agro para um próximo patamar. Na hora que a gente estiver preparado para testar mais de 10 soluções por ano, e não 3, porque 3 não é suficiente. Se a gente ficar testando 3, a coisa vai passar. Quem está testando 3 não vai ser competitivo no futuro. Quem está testando mais de 3 vai ser competitivo no futuro. É isso. Inovação aberta, eu sempre falo, bem-vindos à fronteira. Tudo que está acontecendo aqui, a forma como a gente aprende, e aprender não é só absorver conteúdo. Vocês estão absorvendo esse conteúdo aqui, né? Mas o processo de aprendizado, principalmente dos adultos, ele vai muito na experiência, na vivência. Ele precisa vivenciar isso que está acontecendo para ele internalizar. Então, esse conteúdo aqui é a primeira parte do aprendizado. Vocês precisam estar mais próximo, vivenciando. Poxa, então eu vou sim conhecer uma startup, vou conversar com o empreendedor, vou usar uma tecnologia para ver como é que funciona, entendendo agora esse processo de aprimoramento rápido. Aí vocês vão estar preparados. E aí, para ter essa vivência, tem que vir fazer inovação aberta, tem que vir para a fronteira, porque esse conteúdo muitas vezes não está nem no livro ainda, né? Então é isso, literalmente, inovação aberta, relacionamento com startup, o produtor participando disso, o produtor que participa vai estar à frente, vai estar construindo o futuro. E aí eu abro um pouco para a gente conversar um pouquinho e ter algumas perguntas aí com a Tatiana. Gostou, Tatiana, da apresentação? Muito bacana, Tomé. Informações bem importantes também para o nosso agro, né? A gente sabe que o produtor, ele busca por essa inovação no dia a dia, né? Para melhorar as propriedades, enfim, a mão de obra e o dia a dia dele. E eu queria te pedir, assim, em resumo, para deixar, assim, 5 lições principais para o nosso público que está assistindo para levar dessa noite. Muito bom. Vou tentar, então, resumir aqui um pouco todo esse conteúdo. Acho que o primeiro ponto, vamos lá, que eu acho bacana, pegando um pouquinho de trás para frente, né? Essa questão de absorver, entender a mudança que a gente tem que fazer na nossa mente. É um cenário de abundância, de muita oportunidade. Obviamente exige, às vezes, sair um pouquinho da zona de conforto, mas tem muita gente talentosa colaborando e tem muita oportunidade para o produtor. Então, essa questão de se preparar, né, para testar e participar desse processo
é um dos pontos. Participar e buscar cada vez mais, não só o conteúdo, mas a experiência, vamos aprender com a vivência, né? Vejam também a questão, tentem entender mais a fundo quem são essas startups de tecnologias, empresas nascentes, né? Quando vocês forem olhar uma tecnologia, não pensa só na solução ou na tecnologia, pensa quem é o time. Vai lá e fala com a pessoa, poxa, quando é que vocês começaram a empreender? Quem é o time de fundadores? Quem que puxou isso? Quem são os empreendedores? Qual é a fase que vocês estão? Porque isso vai levar para um outro ponto, né? De você conhecendo mais a fundo, começar de fato, né, a participar mais. Começa, porque vai ter mais oportunidade. Além do ganho operacional, né, a gente está contribuindo, primeiro, né, para toda uma mudança cultural a nível Brasil, de fomentar o empreendedorismo. Tem um lema aí que muitas pessoas falam que vamos mudar o Brasil através do empreendedorismo, através da inovação. Então, pensa que quando um produtor está entendendo mais a startup, fazendo mentoria, ele pode chegar ao nível de querer investir, ele está fomentando para que mais empreendedores, mais capacitados, tragam inovação para o setor. E aí eu fecho para o último item, o quinto, que é assim, vamos estar mais aberto e resetar um pouco as experiências do passado, quando a gente olhava algumas soluções e falava assim, mas você, né, de onde você vem? Você não tem a botina, né, na lama, né? Existia um certo preconceito com isso. Se você está trazendo uma solução para o agro, você tem que pôr botina no barro. As inovações hoje, elas precisam de mentes diversas, né? Então, a gente vê conceitos como inteligência artificial, blockchain, nanosatélites, tal. É natural que vai ter gente que pode agregar para o agro, mas que não conhece o agro. E aí, é papel nosso do agro receber bem essas pessoas. Falou, poxa, que legal que você quer usar essa tua tecnologia para o agro. E aí vem aqui que eu te ensino o que você não tem. Eu te ensino o que é o agro. Né? Eu trago, o produtor vai dizer, pô, deixa que eu te falar realmente, aprenda o que é. Porque a gente precisa a gente não pode se dar ao luxo de não usar essas mentes brilhantes que estão por aí. A gente precisa se preparar para receber eles e falar, o agro é assim, você topa? Você entendeu agora? Vamos fazer? Vamos. E a gente conseguir cada vez mais. É muito legal quando a gente vê um empreendedor que tem sucesso e ele veio de uma indústria da mídia. Cara, eu não sabia nem o que era um pé de café quando eu comecei a empreender. Mas ele encontrou produtores abertos a ensinar e a gente conseguiu usar aquela mente ao nosso favor, ao favor do agro. Né? Então, vamos estar mais receptivos, porque o agro hoje, com toda essa rede, com todos esses hubs e essas iniciativas, está permitindo isso. Então, a gente vai ver, sim, produtores que não, empreendedores que não vieram do agro, trazendo boas soluções, colaborando com outros empreendedores que já vieram do agro. Então, vamos estar mais abertos, assim, para ensinar e colaborar, porque a gente vai precisar, quanto mais mente vindo para o agro, mentes brilhantes e empreendedores, melhor, né? Legal as suas contribuições, né? Esse assunto que é tão pertinente para o nosso produtor, né? Então, e lembramos também que essa palestra e as próximas palestras, elas fazem parte do Falando do Campo, uma iniciativa da Sicredi Pioneira, né? E tem muito conteúdo interessante vindo por aí. E falando em conteúdo interessante, fiquem ligados que semana que vem teremos um bate-papo bem legal em homenagem ao Dia do Agricultor, o futuro do agro. E ele contará com a presença da Giovana Pistorella, que é assessora do Ciclo de Crédito, e também do Carlos Berres, que ele é assessor do segmento do agronegócio na nossa cooperativa. E também teremos uma participação especial de associados do programa de sucessão rural, das localidades de Canela, Santa Lúcia do Piauí, Nova Petrópolis e Ivoti. Gostaríamos mais uma vez de agradecer, né, a você, Tomé, e desejamos uma boa noite a todos e até semana que vem. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Tatiana.